Fala aí, galera, beleza? Nós vamos fazer hoje a correção da prova da SpaceX de 2024. E eu sou o professor Túlio, professor de Química do curso 01, e hoje vamos resolver a prova de Química. No caso, eu vou resolver as 6 últimas questões da prova de Química, e nós vamos utilizar aqui a prova do modelo A, tá? Primeiro dia de prova, modelo A. Vamos para a correção, portanto, da provinha de Química aqui, começando na questão 39. Bora lá? Para proteger um metal 1 da corrosão, pode-se utilizar outro metal 2 que apresenta uma tendência maior de perder elétrons, menor potencial de redução. Esse metal 2 se oxida e evita a corrosão do metal 1, sendo por isso chamado de metal de sacrifício ou ânodo de sacrifício. Então foi retirado esse trecho do Uzbek-Salvador para indicar o que é um metal de sacrifício. Algumas tubulações e dutos possuem sistemas com eletrodos de sacrifício como método de proteção contra a corrosão. Considere o esquema de um eletrodo de sacrifício acoplado a um duto metálico, conforme a figura, e o potencial padrão de cada uma das espécies químicas listadas a seguir. Então você tem aí o esqueminha de como é a tubulação, o ânodo de sacrifício ligado na tubulação, e ao lado você tem aí essa tabelinha com algumas semi-reações e seus respectivos potenciais. Esse potencial padrão, no caso, é de redução, e isso foi citado, mas pode ser que a questão não coloque qual é o tipo de potencial. Então, para você saber se o potencial padrão é de oxidação ou de redução, olhe sempre para a semi-reação, certo? Então, você tem aqui semi-reação de redução, né? Só observar a posição do elétron, o elétron no reagente, como nós representamos a semi-reação de redução, ou então a análise do NOx. O NOx que partiu de 2+ e foi para 0, indica que nós temos, então, uma semi-reação de redução. Consequentemente, o potencial que a acompanha é um potencial de redução. Então, todos esses potenciais são de redução, indicando a tendência a reduzir. Então, maior potencial de redução, maior tendência a reduzir. Menor potencial de redução, menor tendência a reduzir e, consequentemente, maior tendência a oxidar. Então, vamos para o comando da questão. Baseado na proteção contra a corrosão da tubulação e considerando o esquema e os processos eletroquímicos envolvidos, são feitas as seguintes afirmativas. Vamos lá? Afirmativa 1. O metal níquel pode ser utilizado como ânodo de sacrifício, ou seja, o metal 2, caso a tubulação, que seria o metal 1, seja de cobre. Vamos ver? Será que o níquel poderia ser utilizado como ânodo de sacrifício, sendo que a tubulação seria de cobre? Bom, para isso nós temos que analisar o quê? O metal a ser protegido, ele não pode oxidar. Então, ele tem que ter uma maior tendência a reduzir. E o metal que vai oxidar no lugar dele, o metal de sacrifício, ele tem que oxidar para que o outro não oxide. Logo, eu preciso de um metal de sacrifício que tenha maior tendência a oxidar. Como eu vou analisar isso? O metal de sacrifício é aquele que tem o maior potencial de oxidação ou o menor potencial de redução. Então, como ali foram listados os potenciais de redução, é interessante a gente sempre se basear em potencial de redução. Então, se eu for comparar o níquel e o cobre tem que reduzir. E para evitar, então, a oxidação do cobre, eu devo acoplar o cobre a um outro metal com maior tendência a oxidar, ou seja, menor potencial de redução. E, de fato, vamos observar que, enquanto o potencial de redução do cobre é de mais 0,34 volts, o potencial de redução do níquel é de menos 0,26 volts. Então, quer dizer, o níquel, de fato, tem menor potencial de redução. Logo, ele pode, sim, ser utilizado como metal de sacrifício, para proteger o cobre da oxidação. Resumindo, o níquel oxida no lugar do cobre. Então, essa primeira afirmativa aqui é verdadeira. De fato, o níquel oxida no lugar do cobre, porque o potencial padrão de redução do níquel é menor que o potencial padrão de redução do cobre. Isso quer dizer que o níquel tende a oxidar e o cobre tende a reduzir. E aí, nesse caso, nós vamos conseguir proteger o cobre da oxidação. Segunda afirmativa, o ânodo de sacrifício, metal 2, sofre uma reação de redução, aumentando sua massa ao longo do tempo. Bom, então, o próprio texto da questão, a própria definição do que é um metal de sacrifício, deixa claro que, voltando aqui, ó, eu preciso ter um com metal de sacrifício com maior tendência a perder elétrons, ou seja, menor potencial de redução, logo ele vai ser
um metal com maior tendência a oxidar. E se ele oxida, aqui, nós temos aqui uma reação de redução acontecendo, não faz sentido. Então, ele não sofre uma reação de redução, ele sofre uma reação de oxidação. Ele precisa oxidar para proteger o outro metal, no caso, a tubulação. Então, o ânodo de sacrifício ou metal de sacrifício, ele sempre tem que oxidar para que o outro metal que eu quero proteger não oxide. Tudo bem? Então, a afirmativa é errada. Terceira, o metal cobre pode ser utilizado como ânodo de sacrifício caso a tubulação seja de ferro. Bom, então, mesma ideia ali da primeira afirmativa. Para o metal de sacrifício ser um bom metal, né, ser de fato o ânodo de sacrifício, ele tem que oxidar. E para ele oxidar, ele tem que ter menor potencial de redução. Se compararmos os potenciais de redução do cobre e agora do ferro citado ali, nós vamos observar o quê? Que o potencial de redução do cobre é maior. Então, quer dizer, o cobre tende a reduzir e o ferro tende a oxidar. Então, se eu quiser proteger uma tubulação de ferro, eu não posso utilizar o cobre como metal de sacrifício, porque o ferro continuaria oxidando e o cobre não iria oxidar no seu lugar. Portanto, essa afirmativa é falsa. O cobre não pode ser utilizado como ânodo de sacrifício, tudo bem? Eu precisaria de um metal que tende a oxidar mais do que o ferro, que no caso aqui da tabela seria apenas o magnésio, que tem menor potencial de redução que o ferro, tudo bem? Afirmativa 4. O metal usado no eletrodo de sacrifício será o agente oxidante na reação eletroquímica. Então, vamos lá. O eletrodo de sacrifício, pessoal, ele tem que sofrer o quê? Oxidação, para que ele oxide no lugar do metal que eu quero proteger. Só que o termo utilizado, agente oxidante, que confunde bastante, né? Mas agente oxidante é aquele que causa oxidação. Portanto, o agente oxidante sofre redução. Então, se ele sofre a redução, ele não seria um bom metal de sacrifício, pois o metal de sacrifício tem que oxidar. E para oxidar, ele tem que ser o agente redutor. Tudo bem? É confuso, então muita gente fala, troca o sentido, né? Então não é bem isso. Quando eu uso o termo agente, eu estou dizendo que ele vai causar. Então o agente oxidante causa oxidação. Se ele causa oxidação, ele sofre redução. Mas para que seja o eletrodo de sacrifício, ele deve sofrer oxidação. E por esse sentido, nós teríamos ali o agente redutor. Portanto, afirmativa falsa. Bom, já dá para matar a questão, né? Mas vamos analisar aqui. Afirmativa 5. Caso a tubulação, metal 1, seja de ouro, o ânodo de sacrifício, metal 2, pode ser constituído por qualquer um dos outros metais apresentados na lista acima. Bom, então quer dizer, se eu usar a tubulação de ouro, qualquer outro metal que eu colocar como metal de sacrifício vai funcionar. Vamos ver? De fato, galera, olha só, o ouro apresenta o maior potencial de redução. Então, quer dizer que todos esses outros aqui, comparados ao ouro, iriam oxidar. Então, qualquer um deles oxidando no lugar do ouro seria um bom metal de sacrifício. Então, verdadeira última, e ficamos aqui com 1 e 5, alternativa B. Vamos à próxima?